Pessoal, então vamos lá. Nós terminamos a nossa aula da terça-feira passada falando do processo legislativo das emendas à Constituição. Nessa perspectiva de explicar a respeito do processo legislativo das emendas à Constituição, nós falamos quem que pode propor emenda à Constituição, nós falamos como que se dá a votação, o quórum de votação em relação aos 2 turnos, falamos dessa série de... falamos também das limitações circunstanciais ao poder de reforma, e dentro dessa perspectiva, vejam que a Constituição ela impõe uma série de limitações de como o processo de emenda à Constituição funciona. Essas limitações podem ser enumeradas como limitações procedimentais, limitações circunstanciais, limitações temporais, como nós vimos, e existe também a chamada limitação material. A limitação material ela é aquela que diz respeito ao assunto, que diz respeito à matéria, à substância do que será tratado dentro daquela proposta de emenda à Constituição. Então, essas limitações materiais, elas não podem ser abolidas por meio de emenda, e agora acredito que vocês estão visualizando aí na tela, elas podem ser implícitas ou podem ser expressas. O que é uma limitação expressa? A limitação expressa é aquela que já está positivada, que já está colocada lá no texto da sua Constituição. Então, a Constituição ela já traz especificamente qual é o requisito que ela exige para que uma proposta de emenda à Constituição seja considerada constitucional. Porque, veja só, uma das grandes virtudes do processo legislativo é o fato de que ele vai trazer quais são as espécies normativas que podem ser produzidas, e que essas espécies a serem produzidas, elas precisam atravessar, elas precisam superar uma série de etapas, uma série de passos, e que se esses passos não forem observados, aquela proposta ela será considerada inconstitucional, não merecendo, portanto, fazer parte do ordenamento jurídico. Então, muito disso está expresso lá na Constituição, mas existe também o que nós chamamos aí das limitações implícitas. Tá? Para que eu fuja um pouco desse título que está colocado aqui, eu faço aqui um questionamento a vocês. Depois eu vou voltar lá para as limitações materiais. Será que efetivamente existem limitações implícitas ao poder de reforma, né? Ou seja, a propositura de emendas à Constituição? Eu vou reformular essa pergunta para que vocês fiquem com uma pulga maior ainda atrás da orelha. Imagine o seguinte, nós vimos que a Constituição pode ser emendada por aqueles 4 legitimados, presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado e mais da metade das Assembleias Legislativas. Nós vimos que a votação ela deve acontecer em 2 turnos e será considerada aprovada se em ambos ela alcançar 3/5 dos votos favoráveis, certo? Então nós temos 2 turnos, 3/5 dos votos favoráveis. Quem pode propor é o presidente da República, 1/3 da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado Federal. E vou colocar aqui 14 porque é o número que representa mais da metade das Assembleias Legislativas estaduais. Então, olha só. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui a forma, as etapas previstas para a propositura de uma emenda à Constituição. E eu lanço para vocês agora o seguinte questionamento. Vamos imaginar que 1/3 da Câmara dos Deputados efetivamente apresentou uma proposta de emenda à Constituição. Vai anotando. E nessa proposta de emenda à Constituição, o objetivo dela era o quê? Modificar o artigo 60, que é o que trata das propostas de emenda à Constituição. E essa PEC ela dizia o seguinte, para que seja proposta uma emenda à Constituição, será necessário, ao invés de 1/3 da Câmara dos Deputados, 2/3. 2/3 da Câmara ou 2/3 do Senado. E que ela deverá passar em 2 turnos, da mesma forma. No entanto, não são 3/5 o quórum para ser aprovada, mas sim 4/5. Então vejam só,
nós temos esse rito estabelecido na Constituição e uma proposta de emenda à Constituição pretende agora trazer esse outro aqui. Pergunto a vocês, seria essa proposta de emenda à Constituição constitucional? O que vocês acham? Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que está trazendo mais rigidez constitucional. Então, o poder reformador, ele pode isso daí? Você acha que sim? Alguém discorda? 2 votos sim. Priscila também acha que sim. Tá, eu vou fazer uma outra provocação. A primeira que eu fiz foi nesse sentido, né, de que tornaria o processo legislativo de emenda mais rígido, mas agora vamos ver outro. Esse mesmo quantitativo, esse 1/3 da Câmara dos Deputados apresentou uma outra proposta de emenda. Essa proposta de emenda à Constituição, ela visava o seguinte: ao invés de ser aprovado por 3/5, tá, em 2 turnos, ela vai ser aprovada por maioria absoluta. Maioria absoluta, vamos manter os 2 turnos em 2 turnos de votação. Vejam só. Eu posso estar me demorando, mas é porque de fato eu quero provocá-los para sair um pouco da caixinha. A Constituição pode ser emendada por qualquer dessas pessoas que propuseram, que nós vimos aqui, não vou repetir, e que a proposta para ser aprovada ela precisa passar por 2 turnos, e em cada turno da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ela precisa de 3/5 dos votos favoráveis. O primeiro caso é de tornar a Constituição mais rígida, exigindo aqui 2/3 para propor ao invés de 1/3, e que nos 2 turnos ela seja aprovada por 4/5 e não 3/5. Isso vai aumentar bastante o número de votos. E a segunda é de relativizar o processo legislativo de uma PEC, ou seja, vai ficar mais fácil porque eu não preciso de 3/5, como é originalmente, eu vou precisar apenas da maioria absoluta e vou manter os 2 turnos, mantendo também as demais limitações. E aí eu pergunto, boa parte disse que sim, é possível você reformar as propostas, a Constituição para torná-la mais rígida. E eu gostaria de saber agora de vocês se vocês concordariam também, se seria possível modificar para tornar mais fácil. E aí? Vou ver se aparece alguma resposta. Não, não. Creio que apenas o primeiro caso seja possível. Joia, muito bom. Minha última pergunta. Vamos imaginar que essa primeira hipótese, que a maioria diz que sim, é possível, tenha sido aprovada. Sendo aprovada, então nós agora temos esse processo mais rígido, esse mecanismo mais dificultoso do que era previsto lá no texto original. Passado um tempo, verificou-se o seguinte: olha, está muito difícil de apresentar a proposta de emenda à Constituição. Está muito difícil tanto de apresentar, porque exige 2/3, assim como está difícil de aprovar, porque ela exige 4/5. Vamos fazer o seguinte: vamos apresentar uma outra PEC para retornar à sistemática que era antes, ou seja, o texto original, o que foi trazido pelo poder originário, né? Ou seja, que é absoluto. Absoluto. Vamos lá, Camila Ponte, seja bem-vinda. E aí, o que vocês acham? Será que agora, depois que nós tornamos a Constituição mais rígida ainda, nós podemos retornar para ela ser como era originalmente? Coçando a cabeça? Não pode. Fernanda diz que não pode. E aí? Cida também diz que não. Dos 7 presentes só temos 2. Gisele já não sabe. Radel começou a dar um nó, não foi, Gisele? Olha só.
vamos analisar, eu vou adotar que não pode, certo? Eu vou adotar que vocês decidiram que não pode voltar a ser o que era antes. Veja o que vocês acabaram de fazer. Eu digo vocês no sentido para brincar, tá? Nós tínhamos o texto original, o texto trazido pelo poder originário, aquele que cria a Constituição, aquele que é absoluto, e que esse texto que é original, que é absoluto, fruto do poder soberano, fruto da sociedade reunida através do Estado Democrático de Direito em uma Assembleia Nacional Constituinte, trazendo o rito legislativo de como a Constituição pode ser modificada. Depois, nós assumimos a possibilidade de alterar o processo legislativo da espécie normativa mais importante, que são as emendas à Constituição, para torná-la mais rígida. E depois, nós voltamos ao texto originário, tornando-o mais flexível ou menos rígido. Então percebam o que aconteceu. Nós estávamos nesse degrau, o degrau do poder originário, subimos porque tornamos o texto constitucional mais rígido, e depois voltamos, ou seja, flexibilizamos, porque nós éramos mais rígidos e agora somos menos rígidos, modificando aí, portanto, o teor das regras do jogo de como se modifica um texto constitucional. E aí, alguém quer mudar de opinião? Pelo visto, não. Olha só. Agora eu não sei, agora lascou foi tudo, né? Agora faz que nem o bom cearense, né? Daquele grito, yay! Pessoal, é o seguinte, o artigo 60 da Constituição, antes de falar dele, no comecinho da nossa primeira aula, fazer que nem os youtubers que vocês podem assistir aqui, no comecinho da nossa aula, lá na terça-feira, eu disse que é possível sim a edição de emendas à Constituição para modificar processos legislativos. Haja vista o artigo 62 da Constituição, que ele foi alterado, salvo engano, pela emenda número 32, e ele foi alterado porque as medidas provisórias sofreram uma modificação. Antigamente, a gente ainda vai falar sobre o tema da medida provisória, mas antigamente as medidas provisórias elas eram editadas por 30 dias, e podiam ser reeditadas, ou seja, renovadas a cada 30 dias. Isso poderia acontecer ad eterno. Tá? Hoje, com a emenda número 32, as medidas provisórias elas podem durar até 60 dias, podendo ser prorrogada uma única vez também por 60 dias. Então, ela vai valer no máximo 120. Mas entendam que uma medida provisória ela não tem o poder de alterar a Constituição. A medida provisória ela vai ter, a gente vai estudar isso, a mesma força, digamos assim, de uma lei ordinária. Quando a gente fala de proposta de emenda à Constituição, nós estamos alterando, nós estamos modificando o texto constitucional. E já imaginaram a gente poder alterar a regra, as normas de como se altera a Constituição? Seja para mais, ou seja para menos? Porque uma coisa é certa, se eu tenho poder de alterar o texto constitucional para mais, por que eu não posso alterá-lo para menos? O poder é o mesmo. Se eu posso modificar o texto de uma Constituição, especialmente a forma como ela pode ser alterada, então eu posso fazer tudo com esse texto constitucional. Então o que nós temos, e aí eu peço para vocês se manifestarem, se eu não fui claro, o que nós temos é o seguinte: o artigo 60 da Constituição, ele é um dispositivo imutável. E ele é imutável por quê? Porque ele protege a Constituição. Eu vou tentar explicar isso de outra forma. Está aqui o artigo 60. O artigo 60 diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de emendas à Constituição. Se vocês tiverem fácil aí, procurem o artigo 61. Será que o artigo 61 da Constituição protege o artigo 60? Vamos imaginar, então, no caso, não poderia alterar de nenhuma forma
Vamos já chegar lá, Cida. Vamos imaginar o artigo 61 dizendo o seguinte: o artigo 60 não pode sofrer emendas. Resolveria? Nós temos o artigo 60, que traz o processo legislativo das propostas de emenda à Constituição, e é ele quem protege a Constituição, porque ele diz, olha, só pode ser a Constituição modificada dessa maneira. Tá? Então, ele vai dizer isso daí. Se ele permitir que ele seja alterado, toda a Constituição poderá ser. Ah, mas tem uma solução para isso? Vamos criar o artigo 61. Vamos colocar o artigo 61 dizendo o seguinte: o artigo 60 não pode sofrer emendas. Resolveria? Tá bom. E se a gente apresentasse uma proposta de emenda à Constituição para apagar o artigo 61 que protege o 60? Ah, já sei. Vamos colocar o artigo 62. Artigo 62, dizendo o seguinte: o artigo 61 que protege o artigo 60 não pode ser emendado. Resolveria? Nós não teríamos texto, né? Então, o que o artigo 60 encerra, pessoal, é a proteção constitucional. Ou seja, a forma como a Constituição pode sofrer emendas, ela foi trazida pelo poder originário. Ou seja, por aquele poder que tem uma força extraordinária imensa, porque ele quem estrutura, ele quem cria o Estado, ele quem faz a enumeração dos direitos e garantias, ele quem diz da separação dos poderes, ele quem traz as normas de eficácia limitada, as normas programáticas, a separação dos poderes, a declaração de direitos. Nós temos aí todos os dispositivos materiais de uma Constituição. Então, o poder originário é quem cria o poder reformador. Então, o poder reformador ele está subordinado ao poder originário. Então, se nós observarmos aí esse conteúdo, né, que a gente estuda aí na teoria da Constituição, então nós vamos chegar à conclusão de que o artigo 60, que é o poder reformador criado pelo originário, ou seja, a criatura do Criador, ele não pode ser superior ao Criador. Isso significa dizer que uma proposta de emenda à Constituição não poderá modificar o artigo 60. Ah, e onde é que está dito isso expressamente? Em lugar nenhum. Daí isso se tratar de uma limitação implícita ao poder de reforma. Essa é a proteção que a Constituição se dá, e ela dá a si mesma essa proteção de uma maneira implícita. Ela não precisa colocar isso em lugar nenhum, mas a gente extrai essa limitação da interpretação dos dispositivos que estabelecem o poder reformador. Pessoal, ficou claro isso daí? Se não ficou, por favor, me avisem que eu vou trazer uma outra maneira de explicar. Eu os provoquei, ótimo, eu os provoquei dos dois lados. Primeiro trazendo, olha só que legal, a gente vai proteger a Constituição. Nós vamos ter aqui um dispositivo em que as propostas de emenda à Constituição vão ficar ainda mais rígidas. E aí, isso daí aparentemente é uma coisa boa. Mas por outro lado, bom, se eu posso mais, por que eu não posso menos? Quer dizer então que eu cheguei a um patamar de rigidez maior com a proposta de emenda à Constituição e eu não posso voltar a ser como era antes, como o próprio poder originário criou, né? Então isso juridicamente perde um pouco sentido. E veja a ressalva que eu fiz, juridicamente. Politicamente a gente sabe que pode tudo, né? Haja visto a gente ter esse governo que estamos usufruindo agora. Tudo bem até aqui, turma? Eu espero que sim, né? Se não estiver, por favor, me interrompam, me avisem, tá? Bom, falado aí essa questão da limitação implícita, eu vou agora falar das limitações explícitas que estão previstas aí, não apenas no artigo 60, mas especialmente no artigo 60, parágrafo 4º, tá? Ou seja,
O artigo 60, parágrafo 4º, pessoal, ele diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí traz aí esses 4 incisos, como a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Prestem atenção ao caput do artigo 60. Eu vou ler de novo. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E aqui eu vou fazer uma ressalva para vocês. O que o dispositivo está impossibilitando é a deliberação. Vejam só, por que eu ressalvei isso daí? Será que, vamos supor que 1/3 da Câmara dos Deputados apresentou a seguinte proposta de emenda à Constituição: aquela pessoa que, contaminada com Covid, espirrar próximo da outra, será condenada à pena de morte. A pergunta é, eu posso propor essa emenda? Responda aí rapidamente, sem pensar muito. Será que eu posso propor uma emenda que traga a pena de morte para outros casos não previstos na Constituição? Muitos não, né? Pois surpreendê-los e surpreendê-las, perfeitamente. Acho que não, mas que dá vontade de dar, né? Essa interação é ótima. Meus caros e minhas caras, eu acho que eu só tenho caras aqui. Pessoal, é possível. Inclusive, a primeira proposta de emenda à Constituição já foi, salvo engano, um dia após a promulgação da Constituição de 1988, salvo engano, no dia 6 de outubro, que ela foi promulgada no dia 5, no dia 6, já foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição para, sim, trazer uma nova hipótese de pena de morte. Vou ler mais uma vez o dispositivo e eu acho que vocês vão matar a charada. Não será objeto de deliberação. Deliberar é diferente de propor. Tá? Ah, mas isso daí é uma pegadinha, isso é uma casca de banana. Acostumem-se. Tá? Acostumem-se. E não é tão pegadinha assim, pelo fato de que o poder legislativo, ele é um poder que praticamente pode tudo. Em tese, é ele quem cria a Constituição, é ele quem cria as demais leis, é ele quem fiscaliza o legislativo, e claro, tem aquelas outras histórias lá de interação entre os poderes e fiscalização, né? Mas vejam, o poder legislativo, ele tem liberdade para propor o que ele quiser. Da espécie normativa mais relevante, mais importante, mais rica do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico, até a pior das abobrinhas. Infelizmente a gente tem mais abobrinha do que coisa boa. Mas o poder legislativo, no exercício da sua função típica, ele tem essa prerrogativa. Daí sim ele pode propor. No entanto, o que a Constituição diz? Não será objeto de deliberação. E por que não será objeto de deliberação? Porque ela vai ferir justamente as limitações materiais explícitas. É tipo assim, você pode, mas não vai dar certo. Já estou te avisando. Tá? Isso porque as limitações materiais que nós temos, aqui representadas pelos incisos que eu estou colocando aqui para vocês, elas são as chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. E não se enganem com esse nome. O fato de ter o nome de cláusula pétrea é porque elas são cláusulas de difícil modificação e não de imutabilidade. Essas cláusulas, esses dispositivos da Constituição que se referem a esses assuntos que vocês estão vendo, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, eles podem ser objeto de proposta de emenda à Constituição. Essas propostas de emenda à Constituição somente não poderão ser deliberadas quando ela for tendente a abolir qualquer desses assuntos. Então,
O que o texto originário prevê, o que ele estabelece, é o seguinte: olha, você pode propor qualquer bobagem ou qualquer texto fantástico, agora não será deliberado se esse seu texto ele for tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nós temos vários exemplos de apresentação e aprovação de propostas de emenda à Constituição que já mexeram nisso daqui. O próprio artigo 5º da Constituição, que é o maior depositário de normas contendo proteção a direitos e garantias coletivos e individuais, já sofreu emendas, emendas para trazer novos direitos fundamentais. A separação dos poderes também já sofreu emendas. Se nós pegarmos, por exemplo, nós estamos falando de processo legislativo, eu falei para vocês que as medidas provisórias elas sofreram uma emenda à Constituição para alterar o seu processo legislativo. Tá? Em relação ao voto direto, secreto, universal e periódico, não tivemos nenhuma proposta de emenda à Constituição que viesse a tocar nesse tema. E percebam que especificamente aqui no inciso 2, nós temos vários valores a serem protegidos. Então nós temos o voto, que é direto, que é secreto, que é universal e que é também periódico. Então vejam que o voto ele vai contemplar essas 4 características. Então, a preocupação do legislador, obviamente, aqui que nós estávamos saindo de um período ditatorial, é justamente o de preservar todas essas características do voto. Porque se ele tivesse colocado só, não, está garantido o voto. Tá, mas que tipo de voto? Será que mais adiante, numa época nebulosa, de tempos sombrios, nós não poderíamos estar nos deparando com um Congresso louco, ou então com um presidente inconsequente que apresentasse uma PEC justamente para diminuir o alcance de tudo isso? Então a preocupação do legislador foi essa, disse, olha, o voto ele é direto, ele é secreto, ele é universal, tem o mesmo valor para todos, todos votam desde que preenchem os requisitos, as condições para votar, e ele é periódico, de tempos em tempos nós vamos às urnas escolher os nossos representantes e os nossos dirigentes. Tá? Então, e por fim, a forma federativa de Estado. E é possível a gente falar também da forma federativa de Estado, afinal de contas, quando nós estudamos o federalismo, e dentro do tema do federalismo nós conhecemos lá o artigo 18, parágrafo 4º, nós vimos que a emenda número 15 de 1996, ela trouxe a exigência da edição de uma lei complementar federal para que sejam criados novos municípios no período em que ela estabelecer. Então, a meu ver, isso daí mexeu, isso daí tocou no federalismo brasileiro, não encerrou, não acabou com o federalismo brasileiro, mas ele tirou a autonomia, a meu ver, dos estados, que antes exerciam isso com pleno pulmão, digamos assim, porque não havia necessidade de qualquer lei complementar estabelecer esse período. Já que é periódico, deixa eu abrir aqui de novo a pergunta que foi feita. Já que é periódico, no caso da Covid, as eleições podem ser suspensas esse ano? Veja só, a Constituição ela não especificou, Cida, a periodicidade. Então, a periodicidade ela é dada hoje de acordo com a duração dos mandatos. Tá? E veja só, nesse período de Covid, eu tenho por conta não apenas de ser professor, mas também de ter outra atividade jurídica em um órgão público, eu vou lhe dizer uma coisa, estão sendo relativizadas muitas coisas. E estão sendo relativizadas porque é uma situação muito nova, uma situação da qual ninguém está preparado e ninguém tem um manual de como lidar com essa situação. Então as coisas estão sendo resolvidas à medida em que os problemas vão surgindo. Então, já que é periódico, no caso da Covid, as eleições podem ser suspensas esse ano, eu não entendo nem como suspensão de eleição, mas como uma adequação, ou seja, vamos postergar quando essas eleições elas irão acontecer. Mesmo porque é o seguinte, e aqui entram questões de ordem social, de ordem democrática e de ordem jurídica. Para que isso aconteça, eu entendo que deve ser editada uma emenda à Constituição. Apesar do Tribunal Superior Eleitoral
ser ele quem define o calendário eleitoral. Mas a Constituição, nós vamos estudar isso daí. Aliás, nós estudamos já isso daí quando trabalhamos o tema do Poder Executivo. Ela vai estabelecer o primeiro e o segundo turno das eleições, né? Em primeiro domingo de outubro, primeiro domingo de novembro, né? Se houver segundo turno. E outra coisa, quando nós elegemos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores e presidente, nós elegemos essa pessoa sabendo quanto tempo essa pessoa vai ficar ali. Então, aquela pessoa pode ficar 4 anos, né, no caso dos cargos do Executivo e do Legislativo, excetuando o Senado Federal, excetuando os senadores da República, e nós temos os senadores que vão ficar ali por 8 anos. Então, quando eu voltei para lhe eleger, eu sabia que você só ia ficar 4 anos. 4 anos depois, eu tenho a certeza que eu vou analisar, né, se for o caso de reeleição, que eu vou analisar a sua conduta, que eu vou analisar a sua ação junto ao órgão público e eu vou decidir se depositarei novamente a minha confiança no seu trabalho. Então, eu sei, ou pelo menos sabia, que você só ficaria esse período, e você também sabe, né, você dirigente, digamos assim, também sabe que só iria ficar esse tempo. Então, é uma questão social, é uma questão democrática, é uma questão jurídica, e agora também é uma questão financeira, né? Afinal de contas a população está pressionando os nossos parlamentares para que eles utilizem o fundo partidário para essas ações, né, da saúde. Então tem muita coisa envolvida, né? Então, se eu fosse lhe responder a queima-roupa, eu não entendo que no caso da Covid as eleições podem ser suspensas esse ano. Pode, mas eu não enxergaria isso, pelo menos se for feito de uma maneira clara, através de uma proposta de emenda à Constituição, isso levado à discussão, isso levado a conhecimento público, ou seja, seguindo as regras do jogo, seguindo as regras da Constituição. Eu não enxergaria isso daí como algo inconstitucional, mesmo porque em um momento excepcional, medidas excepcionais podem ser adotadas, mas essas medidas excepcionais a serem adotadas, elas devem seguir um rito próprio para que as dê tanto legitimidade como dê também legalidade, tá? Eu não sei se lhe respondi da maneira como você gostaria de ter ouvido, mas a meu ver, eu penso que essa seria uma das saídas. Bom, e com isso daí a gente fala a respeito das limitações materiais, tá? Então, recobrando essa parte de agora, é possível sim proposta de emenda à Constituição relativa a qualquer desses temas do artigo 60, parágrafo 4º, conhecido aí como cláusulas pétreas. No entanto, essa cláusula pétrea, ela não poderá ser atacada por emenda à Constituição para abolir, para diminuir, para mitigar o alcance desses assuntos, tá? Só poderá ser editada ou proposta emenda à Constituição para melhorar, para acrescer, para esmiuçar, digamos assim, esse conteúdo. Bom, aí depois eu coloquei no slide só esse fluxograma que vocês poderão consultar posteriormente, tá? Então é só mesmo para que vocês consigam entender de maneira mais lúdica como que se dá esse passo a passo da tramitação de uma proposta de emenda à Constituição. Muitas vezes não é bonitinho e linear da maneira como está colocado aqui não, tá? Isso porque é um resumo, isso daí é uma maneira da gente vislumbrar e não apenas escutar ou ler a descrição do processo legislativo, mas compreendam que nesse tramitar pode acontecer uma série de negociações, esclarecimentos jurídicos, políticos que podem retardar esses prazos que aí estão colocados. Mesmo porque entendo uma outra coisa, os prazos que a Constituição ela traz para o processo legislativo, salvo o da medida provisória, isso daí não traz punição alguma, tá? Aliás, quando eu digo salvo para a medida provisória, não é que traga punição para uma medida provisória não ser apreciada dentro do seu prazo constitucional,
mas é porque se ela não for apreciada dentro do seu prazo constitucional, vai acontecer o que a gente chama de ela vai caducar, ela vai deixar de produzir efeitos. Não é uma punição, os deputados federais, os senadores não serão punidos, não serão sancionados por não apreciar dentro desse prazo dado pela Constituição. Então, esse raciocínio serve para os prazos que estão previstos lá no regimento interno da Câmara, regimento interno do Senado, regimento interno do Congresso Nacional, que são os instrumentos adequados para esmiuçar o processo legislativo. Então isso aqui é para que vocês tenham uma noção, mesmo porque nós temos propostas de emenda à Constituição que estão tramitando há muito mais tempo do que se vocês somarem a quantidade de dias que esse fluxograma apresenta. Bom, e agora a gente superou o tema da proposta de emenda à Constituição. Sim, serão disponibilizados, tá? Todos esses slides serão disponibilizados. Ainda tá. Pensei alto aqui. Pessoal, superado esse tema da proposta de emenda à Constituição, eu vou falar para vocês agora das leis complementares e não sei se vai dar tempo também de falar das leis ordinárias. Eu acho que lei ordinária não. Mas pelo menos alguma coisa eu vou falar, porque não há como nós discorrermos a respeito de lei complementar sem falar de lei ordinária. Nós vimos lá no artigo 59 da Constituição que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas, a proposta de emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medida provisória, leis delegadas, resoluções, decretos legislativos, né? Então, as leis complementares, elas são uma espécie normativa em que a sua edição ela precisa estar prevista expressamente na Constituição. Porque é o seguinte, quando a gente fala de lei complementar e lei ordinária, ambas, diferentemente de proposta de emenda à Constituição, que só serve para um propósito, só serve para uma única coisa, um único objetivo, que é modificar a Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias e as medidas provisórias, e as leis delegadas, vamos trabalhar esse tema também, essas demais espécies normativas elas servem para integrar o ordenamento jurídico. De que maneira? De maneira a explicitar, a esmiuçar, regulamentar um conteúdo da Constituição. Então, a lei complementar serve para isso, a lei ordinária serve para isso também. Tá bom. Mas, diante dessa afirmação, como que eu vou saber que uma matéria será versada por lei complementar ou ela será versada por lei ordinária? E aí é o seguinte, não sei se vocês escutaram, como que a gente vai saber como uma matéria vai ser versada por lei complementar ou por lei ordinária? A Constituição ela diz expressamente quando ela quer que uma lei complementar seja utilizada. Então, existe no texto constitucional, nos seus dispositivos, expressamente a previsão da Constituição exigir uma lei complementar para versar um determinado assunto. O artigo 69 diz, ele tem a preocupação tão somente de falar a respeito do quórum, quando ele diz que as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Tá? Então, essa aí é uma informação extremamente relevante para as leis complementares, porque nós veremos que as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples. Mas eu trouxe para vocês exemplos da Constituição, na qual a gente vislumbra isso que eu acabei de falar para vocês. Olha o artigo 7º, inciso 1. O artigo 7º ele fala dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 1. Em relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Outro exemplo, artigo 18, parágrafo 2º, não é novidade para a gente. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Da mesma forma, o 18, parágrafo 3º, que fala da criação de Estados. O 18, parágrafo 4º, mais uma vez, ele menciona a necessidade de uma lei complementar para dispor a respeito de uma determinada matéria. Então vejam,
Dentro desse dispositivo constitucional, o legislador ele foi bastante específico. Olha, eu quero uma lei complementar para regulamentar esse assunto. É diferente quando se fala de lei ordinária, porque quando é uma lei ordinária, ou a Constituição não diz nada, e aí não precisa ela dizer o tempo todo, isso será regulamentado por lei, isso será regulamentado por lei, aquilo será regulamentado por lei, porque aquilo que não foi regulamentado precisa ser regulamentado. Então, às vezes a Constituição diz que quer uma lei, às vezes ela diz que quer uma lei ordinária, e às vezes ela diz que quer uma lei complementar, e às vezes ela não diz nada. Ah, meu Deus, isso é muito complicado. Não, é a coisa mais simples do mundo, vocês vão entender agora. Nesse mesmo exemplo, artigo 18, parágrafo 4º, está aqui, ó. A criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de município far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Vamos agora para outros dispositivos que trazem redação destinada para a lei ordinária. São esses demais aqui, ó. Artigo 7º, inciso 4. Salário mínimo fixado em lei. Outra, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, blá blá blá. Pessoal, olha só como em diversos momentos a Constituição ela pede lei complementar, como em outros momentos ela diz apenas lei. E eu falei para vocês, em outros ela não diz nada. Então, primeira coisa em relação à lei complementar. Quando a Constituição quiser que um determinado assunto seja regulamentado por lei complementar, ela vai dizer expressamente. Então não tenha dúvida. Falou em lei complementar, feche os olhos, corre para o abraço que você sabe que aquele assunto deverá ser regulamentado por lei complementar. Tá bom, se a Constituição fala apenas lei, ou se ela não diz nada, é lei ordinária. É com isso daí que a gente faz a distinção. Certo? Se eu não fiquei claro, por favor, me interrompam. E aqui eu já começo a traçar para vocês um quadro comparativo entre a lei complementar e a lei ordinária. Em relação ao quórum, tá? Primeiro ponto, em relação ao quórum, nós temos que a lei complementar, vale-me Deus, botei maioria complementar, mas é maioria absoluta. Corrigir isso daí, né? Então, o quórum para aprovação de uma lei complementar é de maioria absoluta, enquanto o de uma lei ordinária é por maioria simples, nos termos do artigo 47 da Constituição. O artigo 47 da Constituição fala o seguinte: vou ler aqui para vocês. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações, as votações, de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, trocando em miúdos, o que esse dispositivo diz é o seguinte: as votações, de uma maneira em geral, as deliberações, de uma maneira em geral, serão realizadas da seguinte maneira: estando presente a maioria absoluta, é a maioria quem decide. Então, é a maioria da maioria. Tá? Então, nós temos o artigo 69 da lei complementar, que pede maioria absoluta, e nós temos o artigo 47, que é a regra geral, que vai falar justamente da maioria simples, que é informando que as deliberações serão tomadas pela maioria dos votos, uma vez presente a maioria absoluta de seus membros. Quando nós estudamos o tema do federalismo e explicamos o porquê da nossa Constituição ser uma Constituição rígida, eu fiz esse cálculozinho aqui para vocês de maneira também bem simples e disse que nós retornaríamos, né? Tá aí a minha palavra se confirmando. Pessoal,
Então eu coloquei aqui os números para que a gente possa preencher. No Câmara dos Deputados nós temos um total de 513 deputados e no Senado Federal nós temos 81 senadores da República. A maioria absoluta é a maioria deles. No Senado Federal, que vai ser um cálculo mais simples, a maioria dos 81 vai dar, portanto, 41. Isso porque restou quanto? 40. Então, se nós pegarmos esses dois grupos, um grupo de 41 e um grupo de 40, esse 41 é a maioria. Por um único voto, mas é. Então, esse número 41, me permito até usar esse termo, é um número mágico, porque qualquer votação simples é um número que irá sair como vencedor. Então, 41 vai ser justamente esse número absoluto lá no Senado Federal para estabelecer aí a maioria absoluta. Vocês irão observar muita gente falando metade mais um. Cuidado com isso. Isso tecnicamente não é adequado, não é correto. Porque a metade de 81 é 40,5. E você pegar 40,5 mais 1 vai dar 41,5. Então, se porventura quiserem falar de metade mais 1, façam a ressalva de ser o número imediatamente superior à fração, que vai dar, portanto, aqui 41. Na Câmara dos Deputados, seguindo esse mesmo raciocínio, nós vamos ter o número de 257, porque o que restou vai ser 256, que, portanto, perde a votação, por um único voto, mas perde. E, fazendo uso agora do artigo 47, que fala justamente de como se dão as votações de uma maneira geral, ou seja, não é a de lei complementar, porque para uma lei complementar eu vou precisar no mínimo esses números aqui para que ela seja aprovada. Mas uma lei ordinária, que se aprova por maioria simples, vejam como esse quantitativo ele é bem menor. Bom, se é a maioria da maioria, então... Se é a maioria da maioria, então a maioria dos 41 vai dar quanto? 21. Porque o que sobrou é 20. Por sua vez, na Câmara dos Deputados, nós vamos ter 129. Então, percebam que há uma distância muito grande entre a maioria absoluta e a maioria simples. Esse quantitativo é o que eu preciso para aprovar uma lei complementar, um projeto de lei complementar, e esse daqui é o que eu preciso para aprovar um projeto de lei ordinária. Tá? Percebam, pessoal, que em virtude dessas características, a primeira delas, uma lei complementar, ela está expressamente prevista na Constituição. Outra, ela exigia um quórum diferenciado. Isso daí inicialmente trouxe algumas discussões a respeito de que haveria uma certa hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Essa discussão ela já foi superada, né, e ela foi superada por quê? Porque os assuntos de lei complementar não se misturam com os assuntos de lei ordinária. Então, aquilo que é matéria de lei complementar, a Constituição diz expressamente. E se só lei complementar pode tratar aquilo, lei ordinária não pode. Assim como lei complementar não pode trabalhar a matéria de lei ordinária. Então, a gente afirma que existe hierarquia quando alguém pode se intrometer nos negócios alheios, quando alguém pode ter alguma interferência. E dentro do processo legislativo, ter hierarquia significa dizer que você pode modificar, você pode revogar uma outra lei. E lei complementar não pode revogar nem modificar uma lei ordinária. Da mesma forma que a lei ordinária não pode modificar nem revogar a lei complementar. Então, elas têm assuntos diferentes, da mesma forma que nós estudamos lá no federalismo a questão das competências. A competência expressa de um e de outro, não há comunicação. Daí porque não existir também hierarquia. Tá?
Bom, falei para vocês a respeito da maioria simples e maioria absoluta. Espero ter deixado claro isso. Se não deixei, me avisem agora, pelo amor de Deus. Ou então, pelo menos me mandem mensagem depois, tá? Para que seja... Deixa eu ver se eu vou encerrar agora com essa última explicação. Sim. Para a gente terminar, pessoal, será instalada uma sessão de votação, também chamada sessão de deliberação, a partir do momento em que esteja presente pelo menos a maioria absoluta dos membros de cada casa. Então, o que isso significa dizer? Para que haja uma sessão de deliberação, uma sessão de votação, eu preciso de pelo menos esse número aqui presente na Câmara ou no Senado. Então, para que eles deem início a uma votação, é preciso fazer a contagem e verificar se esse número está ali dentro de cada uma da casa, 257 na Câmara, 257 no Senado Federal. Isso daí é importante porque às vezes são feitas manobras parlamentares para obstruir, digamos assim, votações. Então, muitas vezes, vamos imaginar, a oposição não quer que um determinado assunto seja votado, então eles não dão quórum. Então, comparecem o quê? 256? Já não posso declarar aberta a sessão de deliberação. Eu posso fazer outras sessões, né? Mas eu não posso deliberar. Então, vamos imaginar que estão presentes 50 deputados. Eu não tenho como abrir a sessão de deliberação. E é perigoso você abrir a sessão para votar um projeto de lei complementar, estando esse número aí na risca. Porque se ele estiver na risca, basta uma abstenção, basta um voto não, para que aquele seu projeto de lei complementar seja rejeitado, né, e consequentemente arquivado. No nosso próximo encontro, eu vou começar a falar para vocês a respeito da tramitação, da mesma forma como a gente trabalhou lá na emenda à Constituição, esse passo a passo, né, de como que se dá a tramitação de um projeto de lei ordinária e um projeto de lei complementar. Eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, porque a tramitação dos dois é igual, só vai mudar o quê? O quórum para a aprovação, da mesma forma como também muda a matéria. Mas a gente não vai estudar o que é matéria de lei complementar nem matéria de lei ordinária. Nós vamos estudar o passo a passo, né, as etapas que um projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar precisa atravessar para tornar-se uma norma jurídica. Tá? Então, eu volto agora a palavra para vocês, dizendo que estou à disposição para essas dúvidas, comentários. Tudo bem? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Que bom, obrigado, Cida. Bom, pessoal, então, vou dar mais um tempinho para ver se alguém se manifesta com algum questionamento. Bom, pessoal, então, da mesma forma que aconteceu na nossa primeira aula síncrona, eu vou receber depois esse arquivo, né, porque ele é gerado lá no Google Drive, eu recebo, e depois eu vou colocar no YouTube para que vocês possam ou assistir novamente, né, se forem bastante sádicos, né? Assistir de novo uma aula dessa, né? Meu Deus do céu, não. E também para que os demais colegas, né, que não tiveram oportunidade assim possam assistir, certo? Ô Fernanda, muito obrigado, fico feliz que tenha sido produtiva a aula. Vou colocar, Priscila, obrigado, Gisele, que coisa boa, fico muito contente, pessoal, com o feedback de vocês, viu? Isso daí me motiva, né, a continuar fazendo tudo isso, né? Gente, fiquem bem, se cuidem dos seus familiares, cuidem daqueles que lhes são caros, não afrouxem os cuidados, porque, pelo menos pelo que eu tenho ouvido falar das pessoas que estão mais próximas de mim, tá muito séria a coisa, tá muito séria. Não descuidem, se cuidem mesmo e evitem qualquer risco desnecessário, tá bom? Fiquem com Deus, vamos descansar, boa noite e nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, gente, valeu!